Copa chegou, o Peru ficou de fora. Te achou que ia acabar essas piadas? Não faz isso, não. Mas o Peru é grande. O Peru... Já tem o negócio do cu. Essa semana ele já teve que atravessar. Quando sai o Peru, entra o cu. A rede social que fez o brasileiro incorporar a 5ª série C. Isso é uma maravilha, né? Mas a turma do fundão tá posta aqui. Francisco Code, tem Joãozito, tem Cidola aqui do meu lado. E quem? Raimundo Nonato seria mais propício para comentar este evento do que o dono do maior aras futebolístico do Brasil. Tomei um susto. Achei que ia vir lá a informação que eu não tinha. O criador dos cavalinhos aqui, ó. Ele mesmo, Tadeu Schmidt. Que maravilha, Tadeu. Seja bem-vindo. Meu Deus do céu. Tô assustado aqui, comecei assustado no programa. Porque a gente vinha falando de golfe, aí veio papo de taco, aí ele falou, meu taco é maior. Aí falou aí por causa da altura. Aí agora... O Tadeu provocou uma Tadeu Schmittização da cobertura esportiva. Com esse jeito narrador, torcedor, empolgado, emocionado. Por que é importante essa figura que cobre e narra e põe emoção no que a gente já tá vendo? Quem é o teu GPS de emoções e que te guia ele pelas alegrias do esporte? Vem na hashtag Papo de Segunda no GNT. Estreia da Copa, você tem assistido, tá conseguindo? Estou começando agora, já curtindo bastante, eu gosto. É a primeira vez que eu, depois de muito tempo, que eu vou assistir a Copa sem trabalhar. Só relaxado, com um copinho do lado ali, bebendo alguma coisa, vendo, sem compromisso nenhum por fazer texto ou fazer alguma reportagem e tal. Eu vou só curtir agora. E agora já começou, você achou que tem um bola murcha da Copa até agora? A bola murcha tem, hein? Mas não exatamente no campo. Mas anfitriã, né? Tem coisas que poderiam ser melhores. O Catar mesmo, né? Tem coisas que poderiam ser melhores. E a bola cheia, temos o quê? A bola cheia... Deixa eu ver, o rapaz do Equador... Ener Valencia já começou fazendo começou gol bem. ali. Jogador do Jorge Jesus. Pediria música se não fosse um gol anulado estranho. Mas depende do regulamento. Talvez em Copa do Mundo tenha uma brecha no regulamento, que um gol anulado mais dois gols. Na estreia, enfrentando o país sério, pode ser. Quando não se explica o porquê anularam. A tecnologia nova, aparece a perninha, o joelho. Hoje o juiz brasileiro deu um pênalti pro Irã também, que eu achei assim, uma questão de justiça geopolítica. Fiquei até com medo do Haddad perder o cargo de chanceler. Claramente uma coisa ali. Mas a gente tem um registro aqui desse estilo que o Tadeu Schmidt implementou no jornalismo esportivo. Bota aí. Infelizmente, os maiores também precisam parar um dia. Oscar já anunciou que essa vai ser a última temporada, o último ano de uma grande carreira. A despedida de um atleta que sempre viveu para o esporte. Vai ser difícil. Eu sei que não vai pro ar isso aqui, mas se deixarem pro ar, eu gostaria de falar quanto eu tô feliz e orgulhoso de estar podendo dar uma entrevista para você, meu irmãozinho caçula. Se o rubro-negro pensava em título por antecipação, tirou isso da cabeça antes de entrar em campo. Ficou para o sábado de carnaval, para a última partida. Hoje não teve jogo pelo Brasileirão, mas nem por isso você vai ficar sem os melhores e os piores momentos. Último minuto da prorrogação. E o que vem a seguir, você acompanha agora, na narração da mulher do treinador. Jailson! O alpinista Jailson é nosso! Para celebrar momentos como esse, nós estamos abrindo espaço a partir de hoje aqui no Fantástico para os peladeiros desse Brasil afora. Quem será o bola murcha da semana? E quem será o bola cheia? Esse aqui sou eu, na arquibancada da final olímpica, ao lado do meu irmão Felipe. Esse aqui é o Bruno, no dia em que nasceu. E esse aqui sou eu. Eu acompanhei esse garoto a vida toda. Lá estava eu, ao lado do Felipe, vendo o Bruno disputar a final olímpica. A gente até poderia dizer que o Tadeu estava enxugando o rosto por causa da chuva. Mas eram lágrimas. E não foram as primeiras do Tadeu durante a competição. Ele chorou nas quartas de final. É muito emocionante. Chorou na semifinal. Que orgulho desse menino. E chorou ainda mais quando veio o ouro. E vem cá, quem chora 3 vezes numa Olimpíada merece o quê?
É, Tadeu, o regulamento aqui diz que você realmente pode pedir música. Vocês acham que eles iam ficar de fora da folia? Mas nem pensar! Sorta os metal! É. Quanto riso, ó, quanta alegria. 20 cavalinhos no salão. É que enquanto a gente espera começar o brasileiro, o bar é na multidão. Que maravilha. Que legal. Pô, Tadeu, a gente vê isso, porque esporte é uma coisa que, ao mesmo tempo que diverte as pessoas levam muito a sério e elas brigam, as pessoas, tem gente maluca que se mata por isso. Brincar com o futebol pode ser perigoso de algum jeito. Pode fazer uma coisa diferente sempre incomoda as pessoas, né? Então, as pessoas estão acostumadas em ver o futebol sempre de um jeito e tal, aí você vem com uma coisa diferente, elas podem se incomodar com isso, mas era uma necessidade, a televisão, o mundo inteiro está sempre evoluindo. Claro. E a televisão precisava evoluir em algumas coisas, está sempre evoluindo também, e os gols da rodada era uma coisa que eram feitas da mesma forma desde sempre. Então, quando eu cheguei para mudar os gols do Fantástico, na verdade, os gols do Fantástico não, os gols, eu me lembro que teve uma reunião aqui em cima na redação do Esporte Espetacular, eu apresentava o Esporte Espetacular substituindo o Tino Marcos. Ele ali em 2002, 2003, mais ou menos. E aí o pessoal falando, pô, mas esse VT de gols não é legal, é chato, é uma coisa meio burocrática e tal. Eu falei pro editor, falei assim, precisamos fazer uma coisa diferente. O editor falou assim, então faça você uma coisa diferente. Eu falei, eu tô lascado agora, o que eu vou fazer? E aí, basicamente, o que eu fiz ali foi caprichar mais. Então, a gente vai dar informação, mas vamos dar que o fulano cruzou e Beltrano cabeceou, mas que aquela jogada que começou com fulano, que terminou com fulano, começou lá atrás de um lance divertido, que alguém levou um tombo, e o cara fez o gol e atrás do gol tinha um torcedor que estava engraçado e a gente mostra isso. Então, a gente dá a informação, mas dá também muito entretenimento para a pessoa, para que o seu experiência agradável. Então, eu comecei fazendo isso no Esporte Espetacular ali, depois fui para o Bom Dia Brasil como apresentador do Bloco de Esportes, passei a fazer isso todo dia e, por causa disso, me chamaram para fazer os gols do Fantástico, eu fiz durante 14 anos. E aí sempre isso, fazendo uma coisa diferente, levando uma coisa além da informação. Você que escrevia o texto, Tadeu? Sim. Sim, que era uma coisa muito autoral ali, né? Claro. Então, e aí o legal é que a gente criou um ambiente ali que podia inventar absolutamente qualquer maluquice para divertir o pessoal. Furão. O velho furão. Sabe o que isso significa? Nada. Isso é bom. Isso nasceu, sabe como? Uma vez alguém me trouxe uma imagem assim, Tadeu, olha essa imagem aqui no Mineirão, uma pomba voando. E a imagem era maravilhosa, né? Uma pomba voando, atravessando o estádio. Aí, se o Regis Rezin pegasse, ia falar assim, a pomba da paz que levou. Ele ia falar alguma coisa assim. Eu falei, mas não quer dizer nada isso aqui. Mas a imagem é muito boa. O que eu vou falar? Eu falei assim, e a pomba atravessou o estádio num voo lindíssimo e terminou não sei onde. O que significa? Nada. Agora, a gente vê, começando a Copa do Mundo, o Galvão com Covid. Não fala isso. E eu fiquei arrepiado. Eu falei, bom, não tem Copa do Mundo, tem que avisar o Qatar, tem que esperar uns 10 dias ele se recuperar. Porque eu, desde Eles que vão entender. Eles vão com certeza entender. Proíbe cerveja, mas não proíbe o Galvão. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu, a minha vida inteira, Copa do Mundo, foi o Galvão Bueno narrando, desde que eu me entendo ali Se vendo o Galvão Copa. não narrar, nem é Copa. Não é nem Copa, né? É uma coisa meio assim. E aí eu queria entender um pouco, pensando assim, que narradores que te marcaram ou que comentaristas esportivos que você se lembra desde sempre? Puxa vida, o Galvão é isso aí. O Galvão é um gênio, né, cara? É um cara que... Nossa, é difícil falar do Galvão. Eu me lembro de um episódio do Galvão, cara, uma vez numa corrida de Fórmula 1, em Interlagos, não sei se vocês lembram disso. O Rubinho quebrou o carro longe dos boxes e ele precisava voltar para pegar o carro reserva. Mas o Galvão narrou isso de um jeito que eu levantei da cadeira. Vai, Rubinho! Vai ter que pegar o carro reserva! Faltam 10 segundos, faltam 20 segundos. Talvez nem fosse tão difícil assim, mas o Galvão põe uma pilha na gente, você fica louco, né, cara? O Galvão é demais. O Galvão transforma tudo numa coisa assim que te deixa enlouquecido. E as pessoas amam odiar o Galvão, também tem isso, Também, né? mas todo mundo quer ver com ele. É maravilhoso. As o Galvão é pessoas têm muito... Eu lembro de uma época... Teve uma época específica que eu senti essa raiva do Galvão muito aflorada. Uma época, assim. Eu lembro que a gente foi assistir um jogo lá em casa. E tinha um que odiava, falava mal do Galvão, esse cara é babaca, não sei o que, não sei o que. E aí a gente começou a assistir o jogo no, sei lá, com outro narrador. A gente ficou lá, aí uma hora o raivoso falou assim, bota no Galvão, que é muito melhor. Deixa eu xingar o Galvão! Foi no Galvão que eu xingá-lo. Mas Agora, que outro? Eu me lembro muito do Luciano do Vale. Luciano do Vale na Copa de 82, que foi a Copa que
A Copa que está no meu coração ali, eu era criança, tinha 8 anos. Essa da gente não. Você se lembra da Copa Não de 88? chegamos. Essa também tô puxando a memória aqui agora e não tá vendo. Não veio. Zico, Didico, Polenta, Rivalino, Cerezo, Joaquim. Não, eu lembro do Luciano falando, gênio, gênio, gênio. E a Copa, nossa, era aquela seleção mágica, né? Então, e o narrador, realmente, o narrador, ele te põe a pilha, o narrador te faz entrar no jogo, o narrador faz o negócio ser muito mais feliz ou muito mais triste, né? Quando o seu time ganha, é muito mais legal porque o narrador te leva para a emoção e quando perde também você fica arrasado. Mas o Fábio te perguntou isso, mas eu queria... Porque assim, eu acho que, na minha opinião, eu sou teu fã, já te falei isso algumas vezes. Eu também. E eu acho que o que é legal disso é que realmente a gente tem um monte de gente que faz essa coisa que você vinha falando do VT dos gols, né? Uma coisa que entrega a informação, mas se repete muito. E você, pelo seu jeito que a gente vê ali, vendo o jogo do Bruno Schmidt, que, claro, você é suspeitíssimo, mas aquilo ali é você, é emoção. E você imprimiu isso no seu trabalho. Eu acho que isso é muito faz você ser o grande apresentador que você é. Mas a minha pergunta é a seguinte, já teve gente que se sentiu, de alguma forma, agredido com uma brincadeira que você fez com um cavalinho, alguma coisa assim, alguma situação que... Já teve, acho que um jogador que não entendeu que eu estava brincando com ele e aí até me procurou, nem lembro quem foi, de coração não lembro, minha memória também é ruim, ajuda. Mas eu não lembro que falou alguma coisa assim, poxa, mas por que você falou isso e tal? Mas também eu falei com ele, que isso, não sei o que, e acabou. Falei porque a pessoa me ligou, um assessor me ligou, alguma coisa assim. Mas era uma bobagem, era realmente uma bobagem, era uma brincadeira. E eu sempre tomei cuidado de quando eu fazia os textos, a gente pode brincar, mas a gente não precisa humilhar ninguém para fazer uma brincadeira. Então o cuidado que eu tomava era o seguinte, se fosse Oscar, meu irmão, eu faria essa piada? E eu digo uma coisa para vocês, eu sempre fiz muito menos do que eu faria com o Oscar. Porque o Oscar, por ser meu irmão, eu posso mexer muito mais com ele, faço um monte de coisa que eu não faria com os outros. Então, eu acho que dá para fazer piada, dá para fazer humor, sem sacanear ninguém. Entendeu? Tem coisas ali que pedem para você dar uma... Eu sempre segurei. Inclusive, eu mudei durante o tempo. Eu zoava muito os nomes das pessoas. Mas depois eu cheguei à conclusão e falei, caramba... De repente eu tô zoando, o cara tem o maior orgulho do nome dele. Eu me sentia com um lugar de fala para isso, porque meu nome é Emanuel Tadeu. E não é bonito. Né? Oscar, por exemplo, é Oscar Daniel. Oscar Daniel. O Bruno é Bruno Oscar. Que loucura! Que loucura! Essa família de nomes. Pois é, que O filho do Bruno é Bruno Oscar Daniel. Então, assim, eu achava que eu podia brincar com isso, e brinquei muito. E era brincadeira mesmo. Depois eu puxei um pouquinho para baixo o nível da zoação, e a gente mostrava quando era diferente, mas sem zoar muito, para não magoar ninguém. A gente não precisa magoar ninguém. Não. Francisco, você que viu a primeira Copa do Mundo. Não, isso é Não, ele estava na Grécia, nas Olimpíadas, né? O rapaz que correu a maratona. A primeira bola de couro de carneiro sendo Ele que deu a ideia! Ele chutou e falou, faz de vaca! Que o couro de vaca pega mais. Ele viu a roda sendo feita. Fala, criança. Ele jogou nos calços. Ele foi da época que o goleiro não podia pegar com a mão. O Tadeu tem que trabalhar. Ele era na época que jogava com os quadrinhos. Vamos lá, Olha aqui. Agiliza. Eles dois, eles conectam um Bluetooth maligno. Não, pior que o Chico é mais novo que eu. Isso aqui é pior. Maravilha. Francisco, o que define pra você um bom narrador, um bom comentarista, enfim? Duas coisas completamente diferentes. Já tomou uma pra ficar aqui. Continua pra ver se não vai ser Uma bom. do narrador, o Tadeu já matou, que é, sobretudo, a transmissão de emoção mesmo, né? Comentarista é uma coisa interessante. O comentarista passou por uma transformação radical nos últimos anos, não só no Brasil. Mas no Brasil eu acompanhei e queria aproveitar para prestar uma homenagem e falar uma coisa que o Tadeu falou também, que acho que foi o João que perguntou, ou o Tadeu mesmo falou assim, como é difícil quando você traz uma novidade em algumas dimensões da cultura assim, que são muito tradicionais, estabelecidas, como é o futebol, né? E o que aconteceu no futebol foi que, como o futebol se transformou muito nas últimas 2 décadas, especialmente no final dos anos 2000, o futebol que nos formou, Tadeu, não essas crianças que não tiveram infância, o futebol da Era de Ouro, né?
que o Brasil protagonizou. Quem viu. Se vocês provocar os caras. Era o futebol que tinha o predomínio do improviso, da técnica individual, né? Por isso que um jogador, assim, durante o século XX, um único grande jogador tinha uma influência sobre o jogo muito maior do que um único grande jogador tem hoje. Muito menos tecnologia, né, de treinamento. Eu diria que a grande transformação do futebol foi que uma certa divisão cultural que sempre teve, que era os europeus tendiam mais a dominar a dimensão tática do jogo. Os sul-americanos, africanos, especialmente brasileiros, tendiam mais a dominar o aspecto de improviso do jogo. Sobretudo o drible, a capacidade de você, num descortino, você mudar o jogo inteiro. Muita gente tratou disso. O Pasolini, por exemplo, o diretor, tem uma diferença muito bonita, assim, que ele fala que o Brasil praticava um futebol de poesia, enquanto os europeus praticavam um futebol de prosa. Né? Os europeus iam passando, iam triangulando para chegar no gol. O brasileiro criava um lance como se cria um verso, que de repente ilumina tudo. Interessante. Mas os jogadores foram transformados em super-heróis. Então o talento de um individual é mais difícil de prevalecer quando do outro lado tem um super-herói, você diz no sentido de... Super-atleta. Super-atleta. Então, a questão tecnologia a questão do atletismo está relacionada a essa mudança, porque o sentido principal da mudança, que é um sentido tático, ele consistiu a partir, sobretudo, do time do Guardiola. Tudo isso são processos, né? A Copa de 90 já é uma Copa mais física, 94, que o Brasil ganhou. Aí foi Copa. Um grande time injustiçado. Foi aí que começou a Copa. É bom dizer isso, porque aquele meio-campo que o Brasil tinha em 94, Dunga e Mauro Silva, eu acho uma das coisas mais admiráveis que o Brasil já produziu. Não passava nada. A segurança é incrível. Então foi um processo, mas eu diria que assim, o time do Guardiola foi um time que revolucionou o futebol recente, assim. E baseado nessa mudança tática, a partir daquilo dali, surgiu até um novo vocabulário do futebol. Jogo apoiado, compactação, posse de bola, transição. Tic-tac, né, professor? Tic-tac. E essa mudança de jogo exigiu uma mudança na abordagem do jogo também, que eu queria chegar. A crítica tradicional de futebol, os comentaristas tradicionais de futebol, quando eu era criança e via a mesa redonda, nos anos 80... Que era a távola redonda, né? Qualquer um. Era Rei Arthur, Lancelotti e Perifera. Você abriu essa portinha. Morgana. Pior que tinha o grande Silvio Lancelotti mesmo. Olha aí, saudoso Silvio Lancelotti. Que era o Rodrigo Hilbert dos tempos da crônica. Dava receitas de futebol italiano no meio do jogo. Pau comendo no jogo e ele falando sobre a origem do macarrão. Mas, enfim, só para terminar assim, a crítica de futebol, antes dessa transformação, tinha como grande paradigma assim, o Nelson Rodrigues, que foi o apogeu disso, que era uma mistura de crônica com assim, antropologia, sociologia, anedotado. O futebol tinha muito humor, muita espirituosidade, né? De certa maneira, assim, falar sobre futebol, alguém que gostava de futebol tinha uma certa verve. Era isso. O que aconteceu foi que, nessas últimas décadas, o futebol, como se tornou um futebol muito tático, ele ensejou uma nova abordagem do futebol também. Você vê, esse futebol antigo, a linguagem era uma linguagem mais metafórica. Você lê, o cara chutou onde a coruja dorme, bateu na gaveta, o volante ruim é um cabeça de bagre. Agora o futebol, a linguagem do futebol se tornou conceitual, porque o próprio futebol se tornou conceitual. Então hoje, até o Pedrinho, ex-jogador do Vasco, que era Pedrinho, hoje é Pedrão, né? Pois ele tá forte. O Pedrinho tá forte pra caramba. E o Pedrinho domina, estou falando com o Pedrinho porque é um exemplo do que se tornou o futebol. Toda nova geração de comentarista domina um verdadeiro jargão. Jogo funcional, jogo posicional, time compactado, linha de 5, linha de 6, externos desequilibrantes. Então, houve uma mudança na crítica esportiva e o Brasil tem um grande revolucionário disso. São dois, na verdade. Um é o Tostão, mas o Tostão é campeão do mundo. Então, para o Tostão, de certa maneira, foi mais fácil fazer isso, assim, mais fácil. O Tostão é brilhante. Brilhante. Mas tem uma outra figura,
que é quase um Quixote, assim, que hoje está na nossa casa na Globo, que é o Paulo Vinícius Coelho, nosso querido PVC. O PVC, quando PVC ainda... é assustador. Um dia PVC desse eu estava vendo é assustador. seleção, eles começam a conversar e falar, eu não entendo. tudo. É tanta coisa ali que depois eles explicam, eu entendo. Mas fala, cara, porque fulano fez isso, fulano Beltrano fez aquilo, não sei o quê. Impressionante. É tanta informação. Mas quando Como é que surgiu, sabe viu, disso Tadeu? tudo, cara? Quando surgiu, despertou muito mal-estar. Quando ele surgiu na ESPN ali, no Linha de Passe, tinha muita gente que não gostava. Sabe quem foi a primeira pessoa a fazer justiça a ele publicamente assim? João Moreira Salles, que ele viu um perfil na Piauí, Olha que interessante. identificando que ele estava fazendo um troço fora de série. Agora, sabe que eu ouvia muito jogo em rádio, porque eu sou Vasco, morei em São Paulo 19 anos e não passava os jogos do Vasco. Eu sou de uma época, Francisco, que para saber o jogo do Vasco eu tinha que esperar o jornal do dia seguinte. É de uma época que o Vasco era um time. Inclusive. É aí que você perde o pessoal lá de casa. Tinha que abrir o jornal do dia seguinte para saber quando tinha sido o jogo. Lá. E eu ouvi o jogo no rádio, que pelo menos no rádio dava alguns gols, assim, a Rádio Globo pegava muito longe lá em São Paulo, e eu ouvia o José Silvério narrar, que é um negócio de maluco, o Zé Silvério. Ele narrando de uma intensidade, de uma potência, de uma... o jogo parece um tesão, assim. Você fica ouvindo, ele vai fazendo um jeito. Ele tem uma coisa muito engraçada. E aí eu morei 19 anos ouvindo rádio em São Paulo e a narração era... E pega a bola direita, joga a bola esquerda, gol, gol! Aí vim pro Rio. Ouvi o primeiro jogo do Vasco no rádio. Um outro estilo. Aqui o carioca é mais tranquilo, o jogo não tem essa pressa. Aqui é Felipe, pega a bola, joga pelo meio, bota pela direita, bateu pro gol. Que lindo! Tem um tempo que eu falei, o que é lindo? O que é lindo? O que aconteceu? Gol! Caralho! 3 segundos para narrar o gol! O Zé Silvério falava do gol, então a bola passada ali. Aqui tem o que lindo! Tem um negócio assim, e não fala-se gol, fala-se bateu e tá lá! Tá lá onde? Uma agonia, uma Pelo aflição. rádio, se o Beck dá um chute, é a mesma coisa, um silêncio, né? Mas eu lembro disso, assim, essa diferença do Rio e São Paulo. Isso no rádio. Isso no rádio. Isso no rádio. Porque tinha um que falava guardou, lembra, Tadeu? Claro. Guardou. Tinha um que falava guardou. Guardou! E aí tinha um segundo, assim, antes de... E esse guardou pra eu, que não tava acostumado, guardou pra mim, eu não sei se guardou, o goleiro defendeu, guardou. Guardou, se né? ele guardou, deu errado, guardou. Então o guardou também era esquisitinho, se bateu, guardou. Gol! Mas esse um segundo pro torcedor do Vasco mas é um no rádio horror. esse um segundo é uma Nossa eternidade. Senhora da Aparecida Maria José. E aí, desses locutores, outros, claro, o Luciano e o Galvão, sempre incríveis, mas eu, por ser do humor e sempre ter sido, o Silvio Luiz narrando. Era maravilhoso. É uma delícia. Maravilhoso. Porque o Silvio Luiz, ele meio que falava assim, bom, tem um jogo aí e eu vou brincar. E eu vou falar. E ele falava do jeito... E o Silvio Luiz, ele é tão bom narrador que ele consegue narrar um jogo só com vogais. Ele fala assim, é um negócio muito impressionante. O araqueto da narração. É isso. Era uma delícia. E ele brincava, ele fazia umas piadas. Eu lembro pequenininho. Ele falou, a bola... eram bobagens, assim. A bola tem que rolar na grama, porque a bola é de couro, o couro é da vaca, a vaca come a grama, tem que estar na grama. Umas coisas meio loucas que eu, criança, falava, que esse homem tá falando essas coisas? Maravilhoso. Eu lembro até hoje uma narração que o Silvio Luiz fez, que acabou a luz do estádio, acabou a luz, e ele começou a narrar rádio. Aí foi desse jeito que você falou, começou a botar uma velocidade de rádio. Maravilhoso, cara, maravilhoso, era bom demais. Mas... Aí você vê, Emicida, a gente tá vendo a imagem, tá na TV, eu já tô vendo o jogo. Se eu boto a mulher do Google pra falar, a Siri, pra narrar o jogo, por que a gente gosta de ter um homem ali, uma pessoa, uma mulher narrando aquilo ali, sendo bom? Não, tem que ter emoção, mano. Tem que ter emoção? Você não entende... O jogo já não é emoção suficiente? Em parte, mano. Você não entende o valor de um Galvão Bueno até você ver um jogo fora do Brasil, né? Quando você usa diferente, né? Um golo, da Rita. Sabe onde eu senti isso? Na Olimpíada, nas últimas Olimpíadas? Que eu fui acompanhar ao vivo, eu tava lá em Portugal. Puta, eu tava assistindo na Globoplay. Ué, onde mais? Eu tava assistindo. Existe outro streaming? Mas eu não tô entendendo. No primeiro momento, eu não tinha achado um link da Globoplay. E aí eu comecei a assistir na Globoplay depois e perdi o link. E tive que entrar num link lá de Portugal. Aí que vazou teus nudes.
Puta, meu mano. Foi um balde de água fria, assim, porque os caras é contido, né, mano? É. E agora eles estão indo de encontro ao campo adversário. Ah, mas até eu tô vendo. Eu não preciso nem falar. Numa frieza, mano, numa frieza. Porra, sabe a parada que eu gostava demais? Que já tinha uma... Talvez tivesse ali já um fascínio pela coisa da palavra. E eu gostava de acompanhar os dois simultaneamente. Porque o meu padrasto, ele gostava de escutar no rádio. E o rádio é muito frenético. O cara falou 1 milhão de coisas no rádio... E quando você tá olhando na televisão, a bola tá parada. É um toque pro lado, né? É impressionante. E o Silvio Luiz tinha essa coisa dos motes, mano. Eu dava muita risada, porque depois a gente incorporava isso e usava na vida, né? No pão! Eu lembro que eu falo até hoje que as minhas filhas não entendem nada. Que eu falo 1 milhão de coisas que minhas filhas não entendem nada, porque são tudo nascidas depois de 2010. Aí eu falo... O que eu vou dizer em casa? O que eu vou dizer em casa é maravilhoso. Não, eu lembrava, eu narrava, eu era goleiro. Então, eu era chatíssimo ser goleiro, porque o jogo ficava acontecendo e você não fazia nada. Então, eu narrava o jogo, vendo. Eu nunca consegui parar de falar. Eu jogava futebol de botão narrando. Claro. Eu jogava basquete, uma cesta em casa, que eu jogava sozinho, narrando o jogo de basquete. Claro. Eu sempre gostei muito de... Jogava na rua também, tinha isso também, Eu tenho né? muita Você ia pena jogar da na rua, Natalia, você ia se narrando também, tinha Exatamente. isso, né? E domina, ele vai em direção ao ataque. Eu defendia a bola e falava, defendeu, Carlos Germano! Eu falava isso. Isso é um clássico de criança mesmo. Não é? Tinha talvez Zé, pode crer. A maior prova assim, da importância do narrador é que você sabe que existia um Maracanã antes desse aí, né? Só para explicar para as crianças, assim, o estádio original. As pessoas iam, eu levava um radinho. Claro. Levava um radinho. Agora, além da emoção, tem uma coisa seria uma curadoria, assim. Porque está acontecendo, mas é importante explicar para as pessoas que não é só o que está acontecendo ali. Tem um contexto grande. Então, às vezes, é um jogo que uma coisa é um jogo que o cara venceu de 1-0. Outra coisa é um jogo que o cara teve um ataque cardíaco, quase morreu no ano passado, voltou a jogar e ele pegou e fez o gol da vitória. Isso te dá muito mais emoção, isso transforma aquele resultado numa coisa muito mais importante. Então, acho que o narrador também traz isso para você. Esse cara aqui é a primeira vez que ele está jogando. Ele é estreante, ele tem 18 anos. Esse cara aqui ficou tanto tempo parado por causa da lesão, está voltando hoje. Tudo isso vai criando em você uma sensação diferente. O Tino traz muito isso. O Tino é um O Tadeu repórter de fala de uma campo muito peculiar. Não teve isso, pô? Durante muito tempo, no meu começo de carreira, tinha uma tinomarquização da narração, assim, das reportagens, porque o Tino é o maior jornalista esportivo do Brasil, na minha opinião. E todo mundo que começava, queria fazer reportagem de televisão, imitava o Tino Marcos, ou imitava alguma coisa do Tino Marcos. Eu mesmo imitei várias coisas do Tino Marcos, porque é genial mesmo, né? O Tino é o cara que ia fazer uma reportagem da convocação da seleção brasileira, que não tem nada, que é só uma pessoa falando de outras pessoas, dando nomes, e ele trazia uma história incrível, cara. E no final você ficava assim, ó. Você olhava pro Bonner, aí tava o Bonner depois do Jornal Nacional, assim. Aquela cara de ursinho, assim, ó. Não é? Então o Tino é isso, ele conseguia fazer essas coisas geniais. Então todo mundo que fez jornalismo esportivo ali, mais ou menos na minha fase, imitou o Tino Marcos.